Graças a paz, irmãos. Nós vamos dar sequência no estudo do Evangelho de João. O pastor Adriano terminou a primeira parte, que foi a questão de Maria ter ungido o nosso Senhor Jesus com aquele unguento, não é? Ou seja, aquele perfume de nardo puro, quebrando um vaso de alabastro e derramando sobre o Senhor. E nós sabemos que isso foi trabalhado pelo pastor Adriano, e nós vamos dar uma sequência a partir do verso 9 até o verso 19, que vai terminar com a questão de Lázaro, né? Que nesses versos é um complemento do capítulo 11, quando Jesus ressuscita Lázaro, e aí o versículo aqui, no capítulo 12, e a partir do verso 9, há um subtítulo na minha Bíblia que é o plano para tirar a vida de Lázaro. Então nós vamos partir daqui até o verso 19, porque a partir do verso 12 já é um outro assunto, mas a gente vai completar com a graça do Senhor, né? Nós vamos fazer essa leitura. Eu vou tirar esse microfone para mim ficar melhor. João, capítulo 12. Vamos ler a partir do versículo 9, né? João 12, 9. Soube numerosa multidão dos judeus que Jesus estava ali, e lá foram não só por causa dele, mas também para verem Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Mas os principais sacerdotes resolveram matar também Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, voltaram crendo em Jesus. No dia seguinte, a multidão que viera à festa, tendo ouvido que Jesus estava a caminho de Jerusalém, tomou ramos de palmeiras e saiu ao seu encontro, chamando: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor, e que é Rei de Israel. E Jesus, tendo conseguido um jumentinho, montou-o, segundo está escrito: Não temas, filha de Sião, eis que o teu rei aí vem, montado em um jumento, em um filho de jumenta. Seus discípulos, a princípio, não compreenderam isto. Quando, porém, Jesus foi glorificado, então eles se lembraram de que estas coisas estavam escritas a respeito dele, e também de que isso lhe fizeram. Dava, pois, testemunho disto a multidão que estivera com ele, quando chamara a Lázaro do túmulo e o levantara dentre os mortos. Por causa disso, também a multidão lhe saiu ao encontro, pois ouviu que ele fizera este sinal, de sorte que os fariseus disseram entre si: Vede, que nada aproveitais, eis aí vai o mundo após ele. Então vamos pedir ao Senhor que nos conduza na compreensão dessa palavra, porque esse tema aqui da entrada de Jesus é um tema crucial, onde há um resumo nessa entrada de Jesus, para nós compreendermos tudo que foi profetizado lá atrás, o que Jesus vai fazer nesse momento aqui e o que ele está apontando para frente, para o futuro. Nós precisamos compreender melhor o que o Senhor quer nos dizer nesse momento. Então veja bem, antes da entrada de Jesus, o que estava acontecendo?
no último estudo, o pastor Adriano trabalhou aqui a questão, né, do desprendimento de Maria ao juntar praticamente um ano de trabalho para conseguir aquele perfume de nardo puro, uma erva difícil de se encontrar. Não era era como se hoje você fosse comprar aqui um perfume francês. Não tem no Brasil, e o perfume francês tem que vir importado. Ele vem para cá, mas ele não é fabricado aqui. Portanto, ele é caríssimo, não é? Dizem que os melhores perfumes estão nos menores frascos. Então, ela juntou em torno de uns 300 ml, mais ou menos, de nardo puro, né, desse perfume. E, além do mais, era num vaso de alabastro, que era um vaso caro. Também não era comum, para que esse perfume pudesse ser conservado. E é interessante que isso não, custou dinheiro, né? Era praticamente 300 denários, quase um ano de trabalho, e é interessante que ela faz o melhor do que ela tinha guardado para o Senhor. Nós vimos aí que isso foi uma expressão não só apenas de palavras, mas de uma ação. Por que ela fez isso, irmãos? Seu irmão Lázaro foi ressuscitado dentre os mortos. E é interessante, Lázaro, essa história de Lázaro e a entrada de Jerusalém, Jesus entrando em Jerusalém, a ressurreição de Lázaro, tem tudo a ver com a questão espiritual que Jesus está demonstrando aí, porque ele deixa o último sinal ou milagre. Por que João não fala milagre? Porque um sinal ele visa comunicar algo. E é interessante que o último milagre ou sinal de Jesus é a ressurreição de um morto há 4 dias. Não é interessante isso? E o que vai acontecer daqui a uma semana, mais ou menos, é a morte do Senhor Jesus. Ele, quando vai entrar em Jerusalém, vai faltar mais ou menos 5 dias para a sua crucificação. E antes que ele entre, ele ressuscita um morto de 4 dias. Impossível que esse homem, Lázaro, pudesse voltar à vida, porque foi dito aqui que, ainda para os judeus, eles criam que a alma da pessoa permanecia no corpo por pelo menos 3 dias. Portanto, Jesus deixou para o quarto, para que não houvesse nenhuma possibilidade humana de que ele pudesse voltar à vida sem que alguém intermediasse isso. Então, ficou bem claro que Jesus, ele chega aqui no capítulo 11, se nós observarmos aqui, a reação de Marta, não é? Quando disse no 11, 21, aliás, a partir do verso 20, Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro, e Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão, mas também sei que o mesmo agora, tudo quanto pedides a Deus, Deus tu concederá. Declarou-lhe Jesus, teu irmão há de ressurgir, teu irmão viverá. Ele estava morto há 4 dias, irmãos. É interessante essa figura de Lázaro morto há 4 dias, porque não há possibilidade nenhuma dele voltar à vida. E aí, veja, replicou Maria no verso 24, eu sei, replicou, aliás, Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Perceba que as coisas estão ligadas ao que vai acontecer no futuro. Observe esses detalhes. Marta não falou algo de errado. Ele disse, eu sei, porque ela cria na ressurreição dos mortos. Mas no último dia, quando Jesus voltar. Então veja que isso também há algo para nós entendermos na questão da salvação e da ressurreição dentre os mortos. Então esse assunto
que aconteceu fisicamente com Lázaro, numa ressurreição de corpo, está ligado a algo espiritualmente falando. Pode ver que os sinais, eles têm que comunicar algo que está por trás dele. Não é interessante com Nicodemos? Nicodemos, né, no capítulo 3, ele quis saber como ele poderia nascer de novo. E Jesus começa a falar, quem não nascer da água e do Espírito não pode ver e nem pode entrar no reino de Deus. Veja que ele está falando de um reino. Ele está falando de algo que está se inaugurando, um novo reino, e que esta natureza que nós temos aqui não poderá entrar para esse novo reino, porque nós estamos no reino de um mundo caído. Nós estamos no céu e numa terra, digamos, céu, firmamento, né? Não céus onde o Senhor habita, mas esse firmamento e essa terra é uma terra que está corrompida pelo pecado inicial. Lembre-se que o próprio Deus disse a Adão, maldita é a terra por tua causa. E tudo que acontece nesse mundo que nós vivemos, os terremotos, furacões, essas enchentes, essas calamidades nesse mundo, são clamores na própria juízo de Deus, e a própria natureza geme. Veja que Jesus está mostrando que algo futuro vai acontecer e que vocês precisam estar atentos sobre isso. Então, quando ela diz, no futuro, a ressurreição, no último dia, no verso 24, Jesus responde no 25 para ela e diz assim, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Então, veja que ele está falando de algo físico, mas também apontando para a questão da vida e morte espiritual, irmãos. Veja que tudo isso está ligado, tanto a acontecimentos que foram locais com Lázaro, mas sempre tem algo por trás do que está acontecendo isso. Ele está falando de algo espiritualmente, porque as pessoas que não creem em Cristo estão mortas espiritualmente, como Lázaro estava morto e não poderia voltar à vida. Eu não estou falando que Lázaro era ímpio, mas que a morte física, nesse sentido de 4 dias, é impossibilidade completa. Já estava em deterioração, em decomposição o corpo, então, a não ser que haja um milagre, de tal maneira que tudo seja refeito, um novo ser foi refeito, porque esta carne que nós temos, ela voltará ao pó. E a de Lázaro já estava decomposta. Imagine isso. É a mesma coisa da visão de Ezequiel, que não era nem mais decomposição, mas eram ossos secos. Um vale de ossos secos. E aí Deus disse para Ezequiel, Ezequiel, profetiza, filho do homem, sobre isso. Tu sabes, Senhor. Tu é que sabe, porque eu não tenho condição de profetizar. Osso seco? Pois é. Sabe o que era osso seco na relação? Era Israel na sequidão em relação a Deus. Eles estavam como mortos espiritualmente. A nação de Israel estava assim. Então veja, estes judeus estavam mortos espiritualmente, irmãos. Porque o contexto todo aqui está em Israel, Jerusalém e judeus. Nem chegou para nós ainda. Não chegou para nós, que somos os outros povos, os gentios. Aqui está entre o seu povo. Lembre que João, ele é muito particular na sua narrativa de Jesus, e ele começa diferente dos outros evangelhos. E ele no capítulo 1 disse, veio para o que era seu, tudo o que ele criou. E os seus, quem são os seus? Os judeus, não o receberam. Aí depois que eles não recebem mais, a todos quantos o receberam, deu-se-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, porque era o povo judeu que era o povo escolhido. Era esse povo que era o objeto da ação de Deus na vida deles. Deus os escolheu. Então veja bem, irmãos, quando acontece isso, os judeus, fariseus principalmente,
odiaram o que aconteceu com isso, com Lázaro, porque esse foi o maior sinal de Jesus, um morto de 4 dias, e foi o último que ele fez, porque daí em diante ele vai entrar em Jerusalém e depois de 5 dias ele vai para a cruz. Então, dos maiores milagres, foi esse o último para fechar. Então, o que acontece? Com essa turma que estava preocupada mais com eles mesmos, com as coisas dessa vida, e é interessante, Jesus não está preocupado com nada dessa terra, já parou para pensar nisso? Nada relacionado a isso aqui. Os seus discípulos, ele ensina que eles não se preocupassem com essas coisas. Veja, em Mateus, no capítulo 6, ele diz: não se preocupeis com o dia da manhã, com o que vocês vão comer e vestir, porque todos as gentes desse povo se preocupam com isso, os outros aí fora estão se preocupando com isso. Aí o que ele diz em seguida? Buscai o quê? O reino daqui? Não. O reino daqui não. O reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas que as pessoas vivem correndo atrás, eu vou conseguir manter vocês. Vocês vão ficar mantidos a minha mão de poder vai manter vocês. A comida e a vestimenta. O que é isso? Tudo que é necessário, básico. Sabe o que é básico, irmão? Sabe o que é coisas humildes? Eu vou te manter com aquilo que é necessário. A tua vida nessa terra, o mínimo possível eu vou te manter. Eu garanto que você não passará fome nesse sentido. Porque ele diz, olha, os pássaros não trabalham, mas eles comem. Os lírios do campo, nem Salomão, na sua glória, se compara com a beleza, porque foi o próprio Criador que fez a beleza dos lírios. Aí vocês estão preocupados, vocês não são mais importantes do que o pássaro, do que os lírios. A erva que nasce, cresce, depois morre, seca, vocês são mais importantes. Então, pare de ficar ansioso e preocupado com essas coisas dessa vida, porque eu tenho um reino eterno. Irmão, olha, Mateus 6 é tão... Eu estou falando isso aqui porque é importante nós entendermos isso aqui, porque o contexto dessa passagem aqui é de restauração, irmão. Restauração das coisas, da ordem desse mundo, e aí começa inaugurando com aqueles que são seus discípulos. A coisa começa mudando em nós, para que o mundo veja a diferença entre aqueles que se servem desse mundo e as suas raízes estão aqui nessa terra, enquanto que os filhos de Deus, aqueles que buscam seguir a Jesus, não estão com os olhos aqui, mas nas coisas do porvir. Quando eles estão nas coisas do alto, muda a perspectiva de vida aqui, ó. A gente passa a ser mais grato ao Senhor por muitas coisas que normalmente o mundo despreza. O mundo despreza. O mundo ele vê de uma outra ótica. Então veja que as coisas para o mundo têm a ver com interesse pessoal, tem a ver com a questão de ser alguma coisa aqui, das pessoas se tornarem destaques, reconhecidas pelas outras aqui no mundo. E não brinque, porque a nossa natureza não é fácil, irmão. Veja, basta alguém chegar e começar a lhe elogiar, e você pode, cuidado, porque o servo Davi, o rei Davi, servo do Senhor, um homem segundo o coração de Deus, ele escreve no Salmo 19, dizendo assim, da soberba, do orgulho, guarda o teu servo, que ela não me domine, porque eu serei livre de grande transgressão. Sabe por que ele diz grande transgressão? Porque a soberba é o que subiu ao coração de Satanás, quando quis ser igual a Deus. Como ele não conseguiu, ele começou a trabalhar na vida do primeiro casal, de Adão e Eva. E sabe qual foi a proposta dele? Como Deus sereis, conhecedor do bem e do mal. Quer dizer o quê? Você não precisa mais de Deus para controlar a tua vida, para ser o rei da tua vida. Você será Deus, de uma forma que você vai dizer o que é bom e o que é mal para você. Você não precisa mais da direção de Deus. Você vai dirigir sua vida e vai dizer o que é melhor para você. Conhecedores do bem
e do mal. E aí o mal entrou no coração, porque foi um engano, não é interessante isso? Porque ele ofereceu uma condição a essa mulher e esse homem deles se tornarem independentes de Deus, fazendo a vontade do diabo. E ele foi para Jesus fazer a mesma coisa no deserto. A mesma coisa. Ele chegou para Jesus e disse: olha, se te prostrardes, ou seja, se me adorares, se você se prostrar aos meus pés, todos estes reinos, os reinos desse mundo, serão teus. Olha a oferta do diabo para Jesus. Por acaso Jesus está preocupado com isso aqui? Quando ele vem aqui? Não. Ele pergunta: o meu reino não é desse mundo. Se ele diz que o reino dele não é desse mundo, naquele momento, como é que nós, como discípulos, vamos pensar que é exatamente um reino aqui, e prosperidade aqui e tal? As pessoas vivem numa ilusão, numa utopia, achando que as coisas vão ser a maravilha aqui. Não, não é isso, irmão. Ao contrário, Jesus nunca mentiu para nós, dizer assim: no mundo, esse mundo, vocês vão ter a aflição. E ele vai dizer também: se o mundo me odeia a mim, vocês que são meus discípulos vão odiar vocês também. Quando antigamente nós ouvíamos uma frase que dizia assim: olha, o cristão anda na contramão do mundo. Eu nunca mais ouvi essa frase. Nunca mais ouvi. Porque ainda tinha aquela ideia de que você está caminhando. Eu tive essa sensação uma vez, quando eu estava no metrô em Jaboatão, Jaboatão antigo, né? Lá no centro de Jaboatão tem um metrô final, na estação final, e eu estava, às vezes a mesma rampa de subida é a de descida. Então eu estava subindo, interessante, eu estava subindo para poder pegar o metrô, e veio uma multidão no meu encontro. E eu ficava assim, ó, e era todo mundo vindo, e aquela coisa, você vai se espremendo, porque você está na contramão, vem a multidão, está indo num sentido, no curso do mundo, para o abismo, e você está contra, e é a minoria. Porque Jesus ele vai falar em Mateus, no capítulo 7, se eu não estou enganado, que ele vai dizer assim: há uma porta larga e um caminho largo que conduz à perdição, e são muitos os que entram por esse caminho. Mas apertada é a porta e estreita é o caminho que conduz à vida, e são poucos os que entram por esse caminho. Então veja que esse caminho de seguir a Jesus é um caminho espinhoso. Veja o que, nesse capítulo 11, a partir desse milagre de ressuscitar Lázaro dentre os mortos, eu estou vendo aqui porque é continuidade dessa questão do versículo 9 e 10, que é o plano de matar Lázaro, né? A gente não leu isso? Por isso que eu estou trabalhando um pouco isso aí, nesse lado. Então ele vai dizer aqui, olha: antes do plano de matar Lázaro, tem um plano para matar quem? O Senhor Jesus. Versículo 47. Veja aí. Na minha Bíblia diz isso, ó: o plano para tirar a vida de Jesus. Verso 47. Aí veja o que esses fariseus estão planejando aqui. Então ele vai assim dizer: então os principais sacerdotes e os fariseus convocaram o sinédrio, que era a cúpula, né? O sinédrio era a cúpula ali dos líderes judaicos, e disseram: que estamos fazendo? Olha o problema aí. Uma vez que este homem opera muitos sinais. Sabe aquela história de contrafatos num argumento? Esses camaradas não criam em Jesus como Messias, mas o que Cristo fazia não tinha como ele negar. E esse aqui de ressuscitar um morto de 4 dias, pronto, foi o fim. O fim para eles. Eles ficaram apavorados. Aí o que acontece? Veja só aqui no verso 48 o que esses camaradas estão preocupados. E não é diferente hoje não, viu, irmão? Porque eles estão preocupados, porque o Deus dele é o seu ventre. Eles só se preocupam com as coisas dessa vida. Aí fica pensando, é só eles? Não. Porque se tem líderes que pensam dessa forma, os liderados, entre aspas, ou seja, aquelas pessoas que seguem esses líderes, pensam também igual a eles. Vão se preocupar com as coisas daqui e não as do alto.
Então veja qual é a preocupação dele no verso 48. Se o deixarmos assim, veja, todos crerão nele, depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. Está preocupado com a posição deles, né? Está preocupado com coisas daqui. Está preocupado com as coisas dessa vida. A posição que eles estavam de destaque. Porque os romanos era o império que dominava tanto aquelas regiões como os judeus também. Então eles deixaram os judeus com a sua religião para não haver tumulto, tá? Não haver problemas. Então eles meio que faziam vista agora, deixa eles ficarem aí fazendo as cerimônias dele e tal, não tem problema. Então eles estavam o quê? Acostumados com a posição, com a pompa, com o destaque. Notem, porque eles gostavam que as pessoas olhassem para eles e disseram, esse aí é um homem de Deus, esse aí é um homem santo. Então eles tinham uma aparência de santidade, mas por dentro era como um sepulcro caiado por fora e por dentro cheio de mortandade. Então veja, na realidade isso hoje não mudou. Porque se nós vemos aí fora, nós vemos homens, não posso dizer de Deus, mas digamos assim, homens que querem mostrar uma prosperidade, mostrar uma pompa, gente que anda de jatinho, tem fazenda, e eles mostram com isso, não, Deus está comigo, porque eu sou próspero. Eu estou numa situação boa, então se eu estou, que atrai multidão, irmãos, esse tipo de gente. As igrejas, entre aspas, que pregam esse tipo de evangelho passado no liquidificador com água, que fica o ralo, que é o chamado evangelho diluído, eles vão atrair a atenção daqueles que querem isso aí. Pois eles olham para eles e veem um exemplo de alguém próspero. Deus está abençoando esse homem, então eu quero tocar nesse homem. Eu quero estar perto dele porque eu quero isso para mim. Coisa daqui, ó. Eu quero ficar bem aqui. E a gente vive nessa ânsia, muitas vezes, de estar numa vida melhor, quando a gente se esquece do tesouro celestial que virá, enquanto que esses têm tudo aqui, no dia do juízo, as coisas vão se reverter. Aí eles começam a dizer isso, se preocuparem. Aí não bastasse querer buscar tirar a vida de Jesus para que o plano deles seja satisfatório para a vida deles, é melhor matá-lo, porque se a gente matar, acaba nosso sufoco. A gente vai viver bem aqui, porque esse homem está acabando com a gente. O Evangelho, irmãos, ele não é neutro nunca, tá? Você é discípulo do Senhor, eu creio. Então você não é neutro. Você não pode ser neutro. Sabe o que é neutro? Não faz diferença. Você não pode não fazer diferença. Senão a gente está pecando. Se nós não fizermos diferença, nós estamos pecando. Porque o Evangelho de Deus, ele é aroma de vida para a vida e cheiro de morte para a morte. Você nunca vai ser neutro, eu nunca vou ser neutro. Ou eu estou com o Evangelho trazendo aroma de vida eterna para aqueles que creem e, ao mesmo tempo, cheiro de morte para a morte daqueles que rejeitam o Senhor. É assim, irmão. Pode ter certeza disso. Esse contexto aqui de Jesus é um contexto que vai mostrar, numa figura de linguagem, tudo que a gente vive aqui. Veja, a entrada de Jerusalém, nós vamos ver a opinião da multidão, nós vamos ver a reação, melhor dizendo, da multidão e a reação dos fariseus. Hoje, quando você fala de Cristo, quando você testemunha de Cristo, você vê reações iguais aqui, não mudou nada, o ser humano é o mesmo. Você vai ter gente que vai entronchar a cara para você, e você vai ter gente que vai se desmanchar na presença do Senhor, porque você fez a diferença em testemunhar o Senhor. E tem coisa que só você vai alcançar, eu nunca vou alcançar, porque tem pessoas que só conhecem você e não conhecem a mim. E você é que tem acesso, entendeu? Então, nós estamos aí para isso.
E o mundo, meus irmãos, é complicado, porque ele disse, olha, eu estou enviando, quando Jesus envia seus discípulos, ele disse, eu estou enviando vocês como ovelhas para o matadouro. Imagine um negócio desse, será que alguém prega isso? Ovelhas para o matadouro, os lobos estão tudo aí, vou mandar vocês para lá. E aí? O evangelho é isso. Você está sujeito, meu irmão. Nós estamos, por amor de ti, estamos sujeitos à morte todo dia. Paulo diz. Que é isso? Que evangelho é esse? Quem quer ouvir um negócio desse? Quando ele falou em João capítulo 6, olha, a minha carne é a verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Aí ele disse, olha, se não comeres da minha carne e não beberes do meu sangue, vocês não vão ter vida em si. Vocês não têm a minha vida. Aí, sabe o que acontece? Quando ele fala isso, tinha uma multidão. Sabe que multidão era essa que estava junto com Jesus? É aquela que ele transformou os pães, multiplicou os pães. E eles, comeram e se fartaram. Olha como tem gente assim atrás de Jesus por causa de coisas daqui. Coisas que são passageiras. Comida e bebida. Tá, olha, aí Jesus, aí ele olha para trás e diz, vós me procurais porque vocês comeram dos pães e se fartaram, e não porque você viram o sinal que eu fiz. O que é que representa aquele sinal? Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Esse é o sinal que vocês têm que ver em mim. Eu sou o maná que desceu do céu lá no deserto. Eu sou o Filho de Deus, o pão vivo que desceu do céu. Não é esse pão que você vai comer amanhã, você está com fome. De novo, esse pão aí se estraga. Mas esse pão que eu der, não. Eu sou o pão da vida. Veja, tudo que ele está dizendo é isso. Quando ele ressuscita lá, ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. Então, tudo está apontando para o Senhor e para o futuro. Nada aqui. As coisas acontecem naquele momento, mas está apontando para frente. Então, veja, voltando aqui para a questão de Lázaro, no capítulo 12 agora, verso 9, veja, soube numerosa multidão dos judeus que Jesus estava ali. E lá foram, não só por causa dele, mas também para verem Lázaro. Veja, a primeira parte é isso, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Interessante Lázaro, né? Sabe o que quer dizer Lázaro? Ela vem de uma raiz hebraica que quer dizer Deus ajuda. Deus ajuda. Interessante isso, né? Sem a ajuda de Deus, Lázaro estaria na sepultura. Sem a ajuda de Deus, onde você e eu estaríamos hoje? Sem a ação de Deus na tua vida e na minha vida, onde nós estaríamos hoje? Mortos nos nossos delitos e pecados, assim como diz Efésios capítulo 2. Ele nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Interessante isso, né? Porque espiritualmente nós estaríamos aí no mundo. Para pensar sobre isso. Porque essa ressurreição de Lázaro é uma figura de linguagem para nós entendermos a nossa ressurreição espiritual. Nós éramos mortos espiritualmente e agora nós temos a vida de Cristo em nós. E é interessante que a multidão ela vai ao encontro de Jesus. Ela vai procurar Jesus pelo que ele fez. E é interessante que, ao mesmo tempo que essa multidão vai atrás de Jesus, no verso 10 diz, mas, enquanto muitos estão procurando o Senhor, pelos seus feitos, existem muitos tramando contra o Senhor e contra aqueles que o seguem. No versículo 10 diz, mas os principais sacerdotes resolveram matar também Lázaro. Olha como isso é representativo, irmãos. Paulo, se eu não estou enganado, na primeira carta ou é na segunda de Timóteo, ele diz assim, acho que no capítulo 4, todos que querem viver piedosamente padecerão
perseguições. Olhe, se você quiser viver o evangelho que o Senhor deixou para nós vivermos, você terá de ser perseguido de alguma forma. Alguém não vai gostar da sua atitude em relação ao Senhor. Pode começar até dentro da sua casa, entre cônjuge, um ou outro. Basta que você queira se dedicar mais à oração e à leitura da palavra. Veja quanta coisa vai se levantar dentro da sua própria casa para lhe atrapalhar. No trabalho, seja o que for, queira ser uma mulher, um homem mais espiritual, para você ver o que vai acontecer. As trevas, elas não descansam. Diz que os filhos das trevas, né, são mais prudentes que os filhos da... Por quê? Porque as trevas estão de olho naqueles que pertencem ao Senhor. Porque os do mundo, ele não está nem preocupado. Ele está preocupado em atrapalhar a sua vida e a minha. Porque quem já está nas trevas, ele não vai se preocupar, já está lá. Esses já são meus. Mas os que buscam a comunhão com o Senhor sempre vão ter esse problema. Então, vamos matar esse Lázaro, porque esse Lázaro aí é a testemunha de tudo isso, dessa multidão toda. Esse é um homem que teve uma nova vida. Nós também tivemos uma nova vida em Cristo. E essa nova vida, ela causa muito problema lá fora, irmão, para quem realmente é do Senhor e quer viver, você sente essa pressão. E é interessante que ele diz aqui, no versículo 11, porque muitos dos judeus, por causa dele, voltaram crendo em Jesus. Queriam matar Lázaro, Jesus primeiro, depois Lázaro. Sabe o que é isso? É tentar anular o evangelho, ou o que Jesus fez na tua vida. O mundo vai tentar sufocar o que Cristo fez na tua vida, como fez em Lázaro. Dê uma nova vida a Lázaro. E aí, também, o mundo vai tentar sufocar de alguma forma, vai te perseguir, para que você morra de alguma forma. Essa questão de morte pode ser também algo, uma morte, um esfriamento também. Sabe que em Efésios capítulo 5, Paulo diz assim, desperta tu que dormes. Sabe que dormir é uma palavra mais suave, né? Chama eufemismo, mas é uma palavra mais suave para a morte. Desperta tu que estás morto, e Cristo te iluminará. Ele está falando para a igreja. Desperta, dormes. Então veja que em 1 Coríntios, na ceia, nós sempre lemos, né, no capítulo 11, que aquele que come e bebe indignamente, come e bebe juízo para si, e não há poucos, muitos que fracos, doentes, e não poucos os que dormem. Esse dorme é o que assim, você primeiro está fraco, aí adoece e morre. Entendeu? É um processo de esfriamento. Então veja que também se pode ver isso. Então na entrada de Jesus em Jerusalém, a entrada triunfal, veja, é um texto muito claro, não tem que a gente trabalhar muito. Então nós vamos ler aqui, ele disse, então no dia seguinte, verso 12, a numerosa multidão que viera à festa, tendo ouvido que Jesus estava de caminho para Jerusalém, veja, que festa é essa? De qual? Ramos? Sim, não tem. Entre nós há uma tradição do domingo de Ramos, tá? O domingo de Ramos por causa desse acontecimento. Mas a festa que estava aqui acontecendo em Jerusalém era qual? A Páscoa. Lembre que a gente passou do Carnaval, né? Aí vem o quê? A Páscoa. E aí você vê que a Igreja Católica, a gente tem aquela tradição da sexta-feira da paixão, né? Tudinho a questão. Então vamos lá. A Páscoa, como a gente vai saber disso aqui? No verso 55 do capítulo 11, que diz assim, estava próxima ao quê?
a Páscoa dos judeus. E muitos daquela região subiam para Jerusalém antes da Páscoa para se purificarem. Veja como é interessante Jesus entrar justamente no período da Páscoa. O que é que se comemorava na Páscoa? Alguém lembra? A Páscoa se comemorava o quê? Oi? A libertação do povo de Deus, da onde? Do Egito. E qual era o sinal dessa libertação? Qual era o sinal na última praga do Egito? Alguém lembra? O cordeiro teria que ser degolado, o sangue na verga das portas, o anjo da morte passaria, porque Páscoa quer dizer passagem, passaria por cima daquela casa e a morte não entraria naquela casa, porque o sangue do cordeiro estava sobre aquela casa, na verga das portas. E o que foi que João Batista disse de Jesus? Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele entra em Jerusalém no período da Páscoa, o próprio Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo entra no momento da Páscoa, no momento em que o povo estava comemorando a libertação. Ele entra para ser esse Cordeiro que lá atrás, prefigurado ali, na saída do Egito. Não é interessante isso? A gente não para pensar, mas exatamente isso. Então veja, que aqui, nesse capítulo 11, 56, diz, lá procuravam Jesus, os fariseus, e estando eles no templo, diziam uns aos outros, que vos parece, não virá a festa? Será que Jesus não vai não à festa da Páscoa? Ele tem que vir. Quando ele pisar aqui, nós vamos matá-lo, mas ninguém tira a minha vida, eu voluntariamente a dou. Nem a morte, irmãos, tinha domínio sobre o Senhor, porque ele rendeu o Espírito, então a morte pôde tocá-lo, porque ele é o autor da vida, ele é o próprio Deus. Como a morte tinha direito sobre ele? Nunca. Ele entregou a vida à morte. A morte não poderia, ninguém poderia tirar a vida do Senhor, a não ser que ele a desse, e isso ele fez por nós. Então veja, irmãos, que ainda no capítulo 12, no verso 13, diz assim, tomou ramos de palmeira e saiu ao seu encontro, chamando, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, que é Rei de Israel. O que o povo fez aqui? Sabe o que é Hosana? Alguém já sabe, ouviu falar dessa palavra? Então, veja que aqui, essa palavra quer dizer na questão de salvação, salva-nos, agora. Você vai ver que está com uma interjeição aqui, uma exclamação, né? Aliás, interjeição não é uma exclamação. Eles gritavam, salva-nos agora, já. Nós precisamos da tua salvação agora. Quer dizer isso, Hosana, Rosana, né? Na verdade é um H aspirado. Rosana, salva-nos agora, bendito que vem em nome do Senhor, Rei de Israel. Então, quando ele fala isso, veja que ele está citando aqui o Salmo 118, verso 25 e 26, que o contexto aqui é de salvação, o rei, né? Esse salmo fala de algo que é uma necessidade urgente de salvação. Salva-nos, Senhor, agora, nesse momento. É o momento da salvação, inicialmente, porque até então Jesus está fazendo sinais para que todos reconheçam que Ele é o Messias. Mas só no momento da cruz do Calvário é que se concretiza a salvação. Quando Ele dá aquele brado ao céu e diz, está consumado. Está consumado. Tudo que foi predito lá atrás aconteceu agora. Então, a salvação veio nesse momento que Jesus entra na cruz e é crucificado. E aqui, irmãos, ele vai dizer, citando esse Salmo 118,
né, que, na realidade, o povo estava clamando por salvação. Mas que tipo de salvação era essa? Essa multidão toda estava querendo que Jesus... Eles estavam reconhecendo Jesus como Messias, mas aí eles entendem que a salvação que eles esperavam de Jesus era uma salvação política. Você imagina com o Brasil passando essa crise que está, e aí a gente, como povo, sofrendo, né, essas coisas todas, a gente fica imaginando um salvador da pátria, alguém que vai resolver os nossos problemas aqui internos do país. Pois isso era a perspectiva do povo, da multidão, em aclamar Jesus, para que essa salvação era a libertação de um império. Que império? O Império Romano, que oprimiu o povo. Então eles esperavam o Messias. Então não é possível, um morto de 4 dias sendo ressuscitado, este é o Messias esperado. Vamos aclamá-lo como rei, o rei de Israel. Por isso que ele diz, Senhor que é rei de Israel. Qual é o reinado? Aqui. Olha, irmãos, Paulo diz assim, os que esperam em Cristo somente nessa vida, são o quê? Miseráveis. São os mais miseráveis de todos os homens. Em outra versão diz os mais infelizes de todos os homens, porque esperam em Cristo para quê? Pois esse povo, eles queriam Cristo como rei para uma nova, vamos dizer, um novo Israel, paz sobre toda a nação, e Cristo reinando sobre todos, Israel por alta, em cima. Mais uma vez as perspectivas daqui. Quando chegaram para Jesus, Pilatos, né? Você é rei, meu reino não é desse mundo, meu reino não é daqui. Então, se Cristo não tem um reino para agora, nesse mundo, por que nós estamos, então, nós vamos ficar preocupados com as coisas aqui? Não é? Nós devemos buscar o reino futuro. Então, veja bem, no verso 14, ele vai dizer assim, e Jesus, tendo conseguido um jumentinho, entrou segundo está escrito, não temas, filha de Sião, eis que o teu rei aí vem montado em um filho de jumenta. Interessante isso, né? Porque essa questão aí de Jesus entrar num jumentinho, num filho da jumenta, ou seja, como rei em Israel. Não é interessante isso? Totalmente contrário à perspectiva de um rei. Porque aqui ele está contrastando que Zacarias capítulo 9:9, que é uma profecia lá atrás, ele está citando, está escrito isso, que é o contexto de Zacarias e Ageu, eles são contemporâneos com relação ao retorno do cativeiro babilônico e a reconstrução do templo, ou seja, eles estão profetizando nesse tempo de restauração do templo, ou seja, do testemunho do Senhor, restauração da vida do povo de Deus com o próprio Deus. Eles passaram 70 anos no cativeiro, agora foram libertos para reconstruir o templo com Neemias, toda a cidade de Jerusalém e o templo, os muros, as portas, tudo isso nós vemos isso lá atrás. E esse Zacarias, que ele está citando aqui, está falando de um contexto de restauração e juízo. Porque é interessante que os reis, principalmente da Pérsia, da Babilônia, sempre vinham com pompa, irmãos, vinham com cavalos, né, com as suas armaduras, suas vestimentas reais, e Jesus vem montado num jumentinho, totalmente contrário à perspectiva normal dos reinos dessa vida. Ele vem na humildade. É interessante que ele fala isso aqui, mas se nós pegarmos e lermos o texto de Zacarias, no capítulo 9:9, eu acho que eu vou até ler, que é só você voltar aqui de Mateus, é fácil, Malaquias e Zacarias, Mateus, né? Capítulo 9, verso 9, ele vai mostrar que essa profecia aqui de Zacarias, tanto é para Cristo entrando em Jerusalém, se declarando como rei, sendo declarado como o rei dos judeus,
mas também para no caso, para o futuro, quando ele virá. Então veja que aqui está dizendo, no verso 9, alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis aí te vem o teu rei, justo e salvador. Mas é interessante que João não coloca essa palavra, humilde. Aqui diz, humilde, montado em jumento, no jumentinho, cria de jumenta. Humilde. Ele se esvaziou de si, da sua glória, e humilhou-se a si mesmo, tomando a forma de homem. Depois disso, ele suportou a cruz por nossa causa, e Deus o exaltou sobremaneira, e depois disso ele deu um nome que está acima de todo nome, para que todo joelho na terra, no céu e debaixo da terra, proclame que o Senhor, que Jesus Cristo é o Senhor. Veja que ele se humilha, ele vem como alguém que é um servo sofredor, que entrega a sua vida e depois ele é exaltado. Ele é exaltado na glória. Esse é o exemplo para nós, irmãos. O exemplo de vida, de seguir o nosso Senhor Jesus Cristo. De andar na contramão do mundo e mostrar nesse mundo que nós fazemos a diferença porque seguimos o Senhor. E não querer imitar o padrão do mundo, mas imitar o padrão do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o exemplo de humildade, que é o exemplo de mansidão, que é aquele que trouxe algo que não é para esta vida, mas para o futuro. Então veja que, voltando aqui no capítulo 12, ele diz no versículo 15, não temas, filha de Sião. Sabe o que é Sião? É o povo de Deus. E agora para nós, tanto são os judeus como nós aqui, somos o povo de Deus. Não temas essas perseguições que vocês vão ter por causa do meu nome. Não temas, porque, meu irmão, eis que o teu rei vem montado num jumentinho. Ele entrou humilde no jumentinho, mas quando ele voltar, irmãos, quando ele virá sobre as nuvens com poder e grande glória com os seus anjos, e aí sim nós nos reuniremos com ele, porque é interessante que essa multidão que estava indo para Jerusalém passa a ter um encontro com Jesus, como um arrebatamento. Eles foram arrebatados para encontrar com Cristo, eles foram atrás de Cristo para encontrar o Senhor, e aclamaram ao Senhor, entrando em Jerusalém, dizendo, Hosana, salva-nos, Rei de Israel, aquele que vem em nome do Senhor, bendito és tu, Senhor. Então eles aclamaram ao Senhor, e da mesma forma o Senhor virá nos ares, nas nuvens, e aqueles que estiverem vivos estarão reunindo-se com o Senhor nos ares, porque essa multidão dos 4 cantos da terra se reunirá quando o Senhor voltar. E aqui ele está mostrando que nesse mesmo momento que ele é aclamado, ele também é odiado, porque ele também é juízo para os fariseus. Não é interessante? Porque o Senhor Jesus, tanto ele é amor, porque deu a sua vida por nós, mas também ele é justiça. Porque quando ele veio, ele não veio julgar o mundo, veio dar a sua vida por nós. Mas quando voltar a segunda vez, será como juízo. O contexto de Zacarias é esse. Porque o contexto de Zacarias é que ele vai destruir todas aquelas nações ímpias. Ele reunirá o seu povo, mas destruirá todos os ímpios, todos aqueles que afrontaram ao Senhor e a ele mesmo. Lembra de Saulo? Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo perseguiu a Jesus? Não, diretamente. Ele perseguiu a quem? A igreja, o seu corpo. Quando ele perseguiu os cristãos e consentia na morte deles, e da primeira morte dos cristãos foi Estevão, depositaram as vestes de Estevão nos pés de Saulo, um jovem Saulo, as vestes de Estevão, apedrejado por servir o Senhor. Eu sou Jesus, a quem tu persegues. E Saulo perseguia a igreja, e nós somos a igreja, irmãos. Então não temas, ó filha de Sião.
não temas a perseguição, não temas, porque o teu rei virá. Ele virá nas nuvens do céu e tudo isso passará, esse mundo passará. Porque para um novo céu e uma nova terra precisa de novas pessoas, recriadas em Cristo Jesus. Nós somos as novas pessoas em Cristo, que estamos sendo preparados para o novo céu e uma nova terra quando Cristo voltar. Porque essa terra aqui vai passar, como qualquer um de nós que estamos vivos aqui. Mas as promessas do Senhor são eternas, de um novo céu e uma nova terra de paz, para todo sempre com o seu povo. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E eu andarei no meio deles, e não haverá mais morte, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Louvado seja o Senhor por isso. Então, irmãos, para concluir, nós chegamos aí ao final. Veja que isso aqui é uma narrativa, e aqui no verso 16 ele diz assim: seus discípulos a princípio não compreenderam isto. Quando, porém, Jesus foi glorificado, então eles se lembraram de que estas coisas estavam escritas a respeito dele, e também de que isso lhe fizeram. Então veja, eles não compreenderam quando Jesus foi aclamado: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Né? Lógico, antes disso, eles não compreenderam quando ele entrou no jumentinho. Depois, quando o povo começou a glorificá-lo, eles entenderam a profecia de Zacarias, capítulo 9. E no verso 17, é interessante porque ele disse: dava, pois, testemunho disto à multidão que estivera com ele, quando chamaram a Lázaro do túmulo e levaram dentre os mortos. Outra questão que nós precisamos entender é que dar testemunho é algo que não é opção. Tá? Não é opção. Não é se eu quiser, se eu tiver vontade. Tem uma coisa que nós precisamos entender. Pedro, o apóstolo Pedro, na primeira carta, no capítulo 3, se eu não estou enganado, diz assim: dá a qualquer que te pedir razão da esperança que há em vós. Sabe o que é isso? Dê explicação a qualquer que te pedir a razão. Por que você crê em Cristo? Você precisa testemunhar do que Cristo fez primeiro na sua vida. Você não precisa ser um mestre da palavra, não. Mas uma coisa aquele cego sabia dizer, né? Sabe se esse homem é pecador? Não sei. Eu não sei disso. Uma coisa eu sei: eu era cego e agora eu vejo. Ele sabe dizer o que Cristo fez na vida dele. Você sabe dizer o que Cristo fez na tua vida? Pois essa multidão dava testemunho do que Cristo fez na vida de Lázaro. Portanto, isso não é opção, nós precisamos testemunhar do que Cristo fez na nossa vida. Ele nos deu uma nova vida, uma vida eterna. Verso 18 e 19, para encerrarmos. Por causa disso também a multidão lhe saiu ao encontro, pois ouviu que ele fizera este sinal. Nós temos aí duas multidões. Temos a primeira multidão que testemunha, que realmente creu no Senhor, e teve outra multidão que estava indo para Jerusalém, que ouviu dizer e se agregou. Parte dessa multidão que levantou os ramos no céu, Hosana, aquele que vem em nome do Senhor, gritou lá na frente: crucifica-o e solta a Barrabás. Portanto, nem todos que estão no meio da igreja, de fato são salvos no Senhor. Somente aqueles que realmente dão testemunho de sua vida, porque Cristo fez na sua vida, testemunho também a outros. E tem apenas aquela multidão que se agrega, que fica com você, que vive com você, mas nunca deu um testemunho do que Cristo fez na vida dela, porque elas não foram salvas ainda. Então, no verso 19, nós temos o parecer dos fariseus. Com tudo isso, o verso 19 diz assim: de sorte que os fariseus disseram entre si: vede que nada aproveitais, eis aí vai o mundo
após ele. Sabe o que eles estão dizendo com isso? Em outras palavras, não está dando certo o que a gente está querendo fazer com esse Jesus, porque todo mundo está indo atrás dele. E aí, irmãos, nós vamos, com o pastor Adriano, não sei se comigo ou com ele, a partir do verso 20 até o verso 36, alguns dos gregos desejam ver Jesus. Veja que as coisas estão entre os judeus, e a partir do verso 20, os gregos querem ter um encontro com Jesus. E o Senhor nos permitir, seja eu ou o pastor Adriano, nós vamos trabalhar essa outra sessão, do versículo 20 ao 36. Que Deus nos ajude a vivermos de forma a testemunhar o que Cristo fez na nossa vida, porque Ele é o nosso Rei, o nosso Salvador e o nosso Libertador.